Como compreender o significado de razão entre grandezas? Identificar a fração como representação da razão entre duas grandezas em diferentes contextos. Então, por exemplo, vamos supor que um determinado lugar tem uma população de 300 mil habitantes numa área de 520 quilômetros quadrados. Então, isso é uma razão entre duas grandezas, a quantidade de habitantes e área, que é chamada de densidade demográfica, tá? Ou a razão entre uma distância dividido por um tempo, por exemplo, 200 quilômetros dividido por 5 horas, é uma razão entre distância e tempo, quer dizer, isso vai dar o quê? Velocidade. Aqui a gente tem um outro exemplo de densidade demográfica. A cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, possui uma população estimada para o ano de 2019 de 2.872.347 habitantes. Já passou, né? 2019 já passou. E uma área territorial de 693.453 km². Então, se você pegar a razão entre a população de Salvador de 2019 dividido pela área, você vai encontrar a densidade demográfica de 4,014 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o assunto aqui é razão. Razão significa divisão entre grandezas. Grandeza. O que é grandeza? É tudo que pode ser medido. Basicamente, você tem dois tipos de grandeza. Grandeza escalar e grandeza vetorial. Grandeza escalar, somente o número é suficiente para determinar a grandeza. E vetorial, você precisa, além do número, de um vetor. Página 70. Durante um jogo de futebol, um time chutou 7 bolas a gol e marcou 3. Então, os jogadores chutaram 7 bolas a gol, mas só marcaram 3, né? Desses 7 bolas, marcaram 3. Então, qual a razão entre os chutes a gol e os gols marcados? Então, a razão entre os chutes, eles deram 7 chutes e marcaram 3, é 7-3. Uma razão, a gente tem que ver que às vezes tem muita interpretação, e dependendo da situação, você pode extrair outras informações ou mudar o formato do número e ter uma informação mais apurada em relação ao fato. Então, a razão entre chutes, a gol e gols marcados é 7-3. B. Qual a razão entre os gols marcados e os chutes a gol? É o contrário. Então, seria 3. Você marcou 3 gols em 7 chutes. Aqui, você poderia até dizer que, se você dividir 3 por 7, dá 0,4285, que corresponde a 42,85%. Então, o rendimento seu em relação aos gols chutados é 42,85 convertidos dos chutes convertidos em gols, 42,85%. Exercício 2. Um pote de azeitonas possui 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto. Qual a razão entre o peso líquido e o peso bruto? Então, a razão é 250-300. Se você simplificar essa fração, você vai encontrar 5/6 e você pode converter para a forma fracionária, que vai ser 83,33%. Ou seja, 83,33% do peso do pote de azeitona é líquido em relação ao peso bruto. Exercício 3. Na Olimpíada de Língua Portuguesa do colégio, Jefferson resolveu 40 questões e acertou 24. Sibeli resolveu 40 e acertou 28. Quem apresentou o melhor desempenho? Então, o Sibeli
a razão do número de acertos em relação à quantidade de questões é 28 40avos, que corresponde a 7 em 10. Quer dizer, se você pegar de 10 questões, ela acertou 7. Ou seja, ela acertou 70%. Foi o rendimento dela. Já Paulo, o Jefferson, aliás, teve um rendimento de 60%. Então, quem apresentou melhor desempenho? A Cibele. Então, é interessante, às vezes, converter, simplificar, para você ter uma informação mais apurada. Exercício 4. Em uma escola, o grupo docente é composto por 30 mulheres e 18 homens. Qual é a razão entre o número de mulheres e o número de homens? Então, você tem 30 para 18. A gente poderia dizer o seguinte, então, a escola tem 1,66 mais mulheres do que homens. Certo? Exercício 5. Joana e Paula fizeram caminhadas juntas em uma pista circular. Joana deu 8 voltas em 40 minutos e Paula 10 voltas em 40 minutos. Qual foi a razão entre o número de voltas e o tempo gasto para cada um deles? Então, Joana deu 8 voltas em 40 minutos, que isso representa uma volta em 5 minutos, ou seja, ela demorou 5 minutos para dar uma volta. Ou você pode dizer que ela andou 0,2 voltas por minuto. Já Paulo, ele leva 4 minutos para andar uma volta. Então, a velocidade de Paulo é maior do que de Joana. Exercício 6. Um hospital tem 1.600 metros quadrados de área construída e 4.000 metros quadrados de área livre. Ou seja, 1.600 metros quadrados de edificações e 4.000 metros quadrados que não têm edificações. Pode ser a parte de árvores, o ar. Então, a razão da área construída para a área livre é só dividir 1.600 metros quadrados construído dividido por 4.000 metros quadrados livre, que corresponde a 40% da parte construída em relação à parte livre. Exercício 7. A idade de Rodolfo é 25 anos e a idade de Ariane é 45. Qual é a razão entre as idades de Rodolfo e Ariane? Então, 25 para 45, que é 5 nonos. Isso corresponde a 55,55%. A gente poderia interpretar assim: o Rodolfo tem um pouquinho mais que a metade da idade de Ariane. Então, além de a gente pôr a razão, às vezes você precisa interpretar o significado. E assim a gente terminou esses exercícios. É isso aí, pessoal. Até mais.